Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho falar da palavra de Jesus e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Venho lembrar os irmãos que Jesus Cristo, ele é os 10 mandamentos. Quando você lê os 10 mandamentos, o mandamento do sábado, que é o 7º dia, simboliza os 7 Espíritos de Deus. E Jesus, ele é o 7º Espírito de Deus. E a doutrina dos 7 Espíritos são os 9 mandamentos. Então, Jesus, ele é o 7º Espírito, que é o Cordeiro, que é Deus. E Jesus também, ele é os 9 mandamentos, que é a serpente. Jesus, ele é o Cordeiro e ele é a serpente. Jesus é o mandamento do sábado, que é o 7º dia, que é o Cordeiro. E a doutrina do Cordeiro são os 9 mandamentos, que é a serpente. Então, Jesus, ele é o Cordeiro e ele é a serpente. Quando você junta os 7 Espíritos de Deus com os 9 mandamentos, dá 16, que forma o leão da tribo de Judá. Então, eu estou falando aqui, irmão, porque eu venho falar que Jesus diz que ele é a serpente. E eu estava vendo um biólogo falando dos estudos dele, e ele disse que a sucuri fêmea é maior do que o macho. E a sucuri fêmea, quando ela está no cio, ela acasala com vários machos. Vários. E no meio desses machos, ela escolhe um. E esse um que ela escolhe, ela come a sua carne, ou seja, engole para ajudar a desenvolver sua gestação. Então, lembrando que Jesus, ele é a serpente. E Jesus disse assim, aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem vida. E Jesus fala que ele é a serpente. Ou seja, a serpente sucuri se envolvendo com vários machos ali, simboliza a igreja que se prostituiu com várias doutrinas e pecado. Mas se no meio disso tudo, ela escolher Jesus Cristo e se alimentar da sua carne, ela viverá eternamente. Esta é a igreja. Ou seja, a serpente no hebraico é o número 9, que significa sabedoria e conhecimento. Se você escolher Jesus Cristo, você viverá eternamente. Se você for uma igreja falsa e escolher um daqueles outros machos que está ali, que representa o engano, a mentira e a falsa verdade, você estará no lago de fogo. Lembrando, Jesus, ele é o Cordeiro, que é o mandamento do sábado. Jesus, ele é os 9 mandamentos, que é a serpente. E aqui no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14. Lembrando, Evangelho de João, capítulo 3, o número 3 significa o Pai, o Filho e o Espírito Santo falando para você. João significa a graça de Deus. O nome João significa a graça de Deus. E João, capítulo 3, significa o Pai, o Filho e o Espírito Santo falando para você. No versículo 14 é que ele fala, versículo 14, João 3, versículo 14, E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, aquele que se alimentar do corpo de Cristo. E quando fala alimentar do corpo de Cristo, meus irmãos, não é comer um pedacinho de pãozinho e beber um golinho de vinho, aquilo é só simbólico. Se alimentar de Cristo, comer da sua carne e beber do seu sangue, significa crer só no sacrifício dele e orar baseando só no sacrifício dele, crendo e esperar em Deus até o fim da sua vida. Isso é crer em Cristo. Portanto, vigiar e orar, irmão. Jesus, ele é os 10 mandamentos. A paz do Senhor.